Olá! De novo, depois de um tempo, eu demorei um pouco para fazer um novo vídeo e hoje eu estou até descabelado um pouco porque o cabelo está grande demais para pentear. E hoje eu vou falar sobre Rui Barbosa, um grande político brasileiro. Então, alias Jacques Taeste. Eu não anotei muita coisa, então pode haver que haja uns erros. Rui Barbosa foi um jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor, orador, enfim, um polimata brasileiro. Ele nasceu em Salvador, Bahia, é, filho de pessoa em Salvador, Bahia, filho de pessoas intelectualizadas. Ele já nasceu em um âmbito intelectual. Aos 5 anos de idade, ele já ingressou na escola e e aos 5 anos de idade, com pouco tempo já na escola, ele já começou a conseguir conjugar verbos e a escrever, a ler e escrever muito rápido. Aos 10 anos de idade, ele já recitava Camões. E foi assim a infância dele. Ele sempre foi uma pessoa de espírito um pouco melancólico, por causa de se sentir muito sobrecarregado pelo estudo. Ele sempre teve uma didática, um ensino muito severo por parte do pai dele, que exigia o estudo dele. Ele, depois mais adulto, viajou para a Europa e é algo que fez muito bem a ele. E quando voltou, o pai dele morreu e ele começou a trabalhar em um jornal na Bahia. Depois ele começou a se envolver em política. Ele se filiou-se ao Partido Liberal, na época do Império do Brasil, e muito bem, ele filiou-se ao Império Liberal e lutou bastante pela causa abolicionista, principalmente pela causa dos sexagenários e pela abolição da escravidão. Ele teve um tempo que ele acabou não conseguindo se eleger na época do Império, por causa de uma política feita pelos cafeicultores contra os abolicionistas. Teve até uma época em que o chefe de polícia do Rio de Janeiro ia lá e desmantelava grupos abolicionistas, tinha o protesto abolicionista, a polícia ia lá e batia nos abolicionistas. Só que depois a princesa Isabel, que de tanto ficar irritada com isso, pedindo que ele parasse, o chefe de polícia demitiu ele. Né? Porque não era da competição dela, mas ela pediu pro superior dele demitir. Mas voltando a Rui Barbosa. Ele, depois de se envolver em política, mais à frente, quando ele já era um adulto, ele acabou participando, aderindo às vésperas à proclamação da República, ao golpe republicano. Estando nisso, ele participou da, da, da Constituinte, da primeira Constituinte do Brasil, de 1890 e tantos. Acho que 1890 mesmo. E foi um dos regentes da Constituição de 1890 e no primeiro governo do Brasil, do presidente Deodoro da Fonseca, mesmo proclamador, né, da República, ele foi o ministro da Fazenda e teve a, a controvérsia política do encilhamento, né, que foi uma política de aumentar o produzir não, me falha a memória. Ele produziu e imprimiu mais dinheiro e acabou causando inflação e etc. Depois, ele acabou se elegendo senador e participou de muitas políticas no Brasil. Ele concorreu várias vezes a presidente e principalmente ele criticava a questão do voto aberto, que na República Velha o voto não era secreto, o voto era aberto. Então muitos cafeicultores forçavam uma pessoa a votar em determinado candidato que beneficiasse a esse cafeicultor. O Rui Barbosa ele sempre foi contra isso. Sou meio prolixo e minha linguagem está meio ruim nesse vídeo, mas desculpe, estou um pouco acostumado com falar aqui com uma câmera. Mas continuando. O Rui Barbosa ele sempre foi contra isso. Então, ele teve a célebre campanha civilista, onde ele defendia o voto secreto, a democracia de massas, né, a democracia liberal, contra as oligarquias que existiam no Brasil na época da República Oligárquica, principalmente de cafeicultores. E ele sempre foi contra isso. Além desse parte política dele, Rui Barbosa ele também foi um grande diplomata, tendo participado de vários encontros diplomáticos pelo Brasil. Teve uma passagem célebre pelo Brasil, lutando pelo Brasil
na Convenção de Haia, Convenção Internacional de Haia, onde ele foi reconhecido no Brasil inteiro como Águia de Haia, uma pessoa que teve uma oratória tão grande que conseguiu vários benefícios para o Brasil na Convenção de Haia, dizendo que não só na Convenção Internacional de Haia, todas as nações deveriam ter voto, e não só as nações ricas, como eles tinham proposto. E o Rui Barbosa, ele voltou ao Brasil. Ele teve uma vida política frustrada, porque ele era, no regime político onde imperava no Brasil à época, a República Oligárquica, que de republicana e democrática não tinha nada, ele jamais conseguiria se eleger a presidente, e era o que ele queria muito, para conseguir modernizar o Brasil ao modo que ele queria, ele como político liberal da época. Só que ele morreu em desgosto nesse sentido, porque ele era o que mais tinha de contraditório, o que mais tinha de oposto com a política da época, uma política corrupta, viciosa e ligada principalmente ao café. Rui Barbosa acabou morrendo em 1922, se eu não me engano, mas na década de 20 eu tenho certeza. E foi basicamente a vida de Rui Barbosa. Desculpe se o vídeo ficou muito ruim de hoje, mas é que eu não anotei muitas coisas. Eu falei mais de cabeça, eu estudei e falei mais de cabeça. Então esse foi Rui Barbosa, um dos maiores políticos brasileiros e um dos poucos ótimos. Ele não era um bom político, ele era um ótimo. Escreveu inúmeros livros, atuou politicamente no Brasil de forma esplêndida, foi um grande diplomata. Filólogo também, ele tem uma passagem como filólogo, traduzindo algumas coisas, além de filólogo. Foi um orador, tendo vários discursos dele, como por exemplo a oração aos moços, ou os grandes discursos dele no Senado. Foi o segundo senador até hoje no Brasil que mais ficou tempo lá. E, enfim, ele foi um grande brasileiro que merece muito bem ser lembrado por todos os políticos, inclusive do Brasil, como exemplo. Um grande exemplo. Bom, é basicamente isso e tchau. Desculpe se ficou muito ruim o vídeo, que provavelmente ficou. Tchau. De novo.